os guitarristas normais, né, quando eles estão aprendendo, estudando alguma coisa, geralmente eles ficam ali na zona de conforto, né, a pentatônicazinha, aqueles lickzinhos de blues, aquela coisinha, padrãozinho e tal. E você, cara, é outro universo, né? É outra coisa, assim, que não é confortável para a maioria das pessoas, né? Tocar aquelas coisas rápidas e tal. Você, assim, você sempre teve isso em mente de sempre sair da zona de conforto para chegar num nível assim, ou foi natural, assim, para você, esse seu Cara, jeito? não, eu acho que eu fui amadurecendo, sabe, Wagner? Às vezes, eu vejo uns vídeos meus antigos, assim, falo, mano, como eu era ruim, cara, assim. Tipo, sabe, eu não sei. Eu acho que em algum ponto, assim, Deus mandou alguma coisa na minha cabeça, assim, falou, meu, muda a chave, porque senão você vai se ferrar muito, assim. Então eu vejo uns vídeos meus antigos, assim, falo, nossa, que bostas. Então eu não fui sempre assim, e em um determinado ponto, cara, eu acho que a primeira coisa que tem a ver com isso que você perguntou foi há muitos anos, quando eu tinha muita influência de Kiko Loureiro. Eu acredito que todo mundo que vem dos anos 2000, até hoje em dia, obviamente, mas quem vem dos anos 2000 tem uma grande influência dos dois caras que eram muito grandes, né? Três caras do rock nacional aqui, que eram o Kiko, o Afran, o Juninho Afran e o Ardanui. Então eu tinha uma influência muito grande do Kiko, ali por volta de 2003, 2004. E aí, num dado ponto, eu acho que eu amadureci um pouco mais minha cabeça. Eu tinha gravado um disco instrumental, estava perto de lançar, e eu, empolgado, tinha terminado o disco. Aí eu ouvi aquelas músicas assim, cara, eu falei, cara, pô, eu tô tipo uma cópia, sei lá, e piorada. Aí foi quando eu falei, meu, quer saber? Joguei tudo fora. Eu acho que eu postei umas duas ou três músicas no meu canal do YouTube. Tem lá, anos atrás, assim. E aí eu falei, meu, quer saber? Eu vou tentar mudar. E aí a minha primeira decisão para isso foi jogar fora aquele disco e ficar... Eu me coloquei essa meta, 10 anos sem fazer nenhum disco instrumental que fosse. Então eu sempre sou eu sou muito, digamos, quando eu decido uma coisa, eu sou muito drástico, assim, saca? Tipo, se eu decidir, vou aprender a falar tal idioma, aí eu sou muito intenso, assim, então eu vou até eu conseguir. Então, quando eu decidi isso, eu falei, meu, eu vou ficar 10 anos sem ouvir guitarristas e sem lançar nada, para que eu pudesse deixar a minha linguagem um pouco mais fresca, mais eu. Sem ouvir guitarrista? Sem ouvir guitarristas. Sim. E aí foi o que eu fiz, cara. E aí eu acho que isso que você disse, de ter esse lance mais um pouco único da linguagem, eu acho que foi esse processo de 10 anos. Estudando muito pianista, né? Estudei muito saxofonista, então eu vi os licks de saxofone, adaptava para guitarra. E não estudava nada de guitarra, cara. Tipo, nada. Entendeu? Então eu não estudava... Na linguagem guitarrística, você fala, né? Não estudava nada. Eu não estudava nada de outro guitarrista. Entendeu? Aí quando eu vim tocar de novo coisas de um outro guitarrista, foi na turnê Temple of Shadows agora. Que era Rebirth of Shadows. Mas eu fiquei esses 10 anos exatamente só focando em piano, né? Tipo, pegando coisas do piano para guitarra. E assim foi. Então eu acho que foi daí, entendeu? Que as coisas foram mudando, E aí, conforme eu fui envelhecendo, né? Eu acho que, são fases da vida da tua cabeça, né? Eu acho que até os 20 a gente tem uma mentalidade, dos 20 aos 30 outra, dos 30 aos 40 outra. Então, quando eu cheguei nos meus 30 anos, assim, não digo nem 30, mas meus 28 anos, eu já estava muito convicto de para onde eu queria ir musicalmente, entendeu? Então eu estava muito convicto daquilo, eu quero esse tipo de linguagem, uma linguagem mais abstrata de movimentos, sabe? E eu entendia muito isso, cara. Eu falava, cara, eu posso não ter sucesso nisso, mas eu quero conseguir alguma coisa minha, de frasear. E aí foi chegando nisso que a galera hoje vê, né? Eu acho que agora ficou um pouco mais evidente no Veracruz. Mas foi daí, foi de uma decisão.
e aí fiquei 10 anos só estudando coisas de saxofone, coisas de piano e coisas de violino. Então eu estudei muito Paganini, muito Liszt e muito Chopin. E fiquei nisso. E de jazz, eu fiquei obcecado pelos saxofonistas de jazz, mas tipo assim, obcecado doentio. E aí eu tirava tudo, comprava tudo. Eu gastava, tipo, quando eu tava um pouquinho melhor de grana, eu gastava, sei lá, R$ 500 por mês comprando método de saxofonista. Aí melhorou um pouco, aí eu gastava mais. Saca? Eu comecei a ficar, tipo, maníaco. E aí tudo que eu pegava de saxofone, porque eu pensava assim, ó minha mente na época, né? Eu falava, cara, eu sou um guitarrista de rock, eu entendo de jazz, de outros estilos, mas a minha persona é o roqueiro. Então, todo mundo se copia muito nesse estilo. De onde que eu posso buscar algo que seja fresco no meu estilo? Eu falei, se eu for no violino não vai ser tão fresco, porque o Maltz já busca isso desde os anos, sei lá. Então, e aí eu me apaixonei por saxofone. Aí eu comecei a buscar os caras, eu pesquisava, saxofone virtuoso jazz. Aí aparecia um monte. E aí eu ia escrevendo igual um louco aquilo. Tipo, aí eu pagava uma aula de algum guitarrista foda de jazz para ele me falar de nomes, para ele me direcionar. Sim. Aí eu pagava uma aula de um gringo, aí falava, cara, não precisa nem você me passar nada. Não que eu não precise, mas eu quero mais ouvir de você, onde você pesquisou, onde você estudou, que livro você comprou. Porque eu também não queria falar isso para outros colegas guitarristas do Brasil, porque eu não queria mostrar para que caminho que eu estava indo. E aí eu fazia isso. Então eu acho que o que eu toco, sei lá, o meu estilo de tocar hoje, ele foi constituído dessas coisas.